Olá, bem-vindos a mais esse giro semanal, que é o espaço de discussão e análise dos principais eventos que agitaram a economia na semana. Nós hoje ainda contamos aqui com o André Rodrigues, que faz parte da equipe macroeconômica da MAG Investimentos, enquanto a Patrícia Pereira não retorna das férias, que eu acho que vai acontecer na semana que vem. Bom dia, André, tudo bem? Olá, Esther, tudo ótimo, e com você? Então, eu acho que nós temos que começar repercutindo a decisão do Copom de quarta-feira, que cortou a taxa Selic numa proporção maior do que era esperada pelo mercado, né? Isso deve ter tido aí um efeito importante. Acho que você pode começar comentando isso aqui conosco. Sem dúvida, aqui no Brasil, a reunião do Copom na quarta-feira foi o principal evento da semana, muito aguardado, muito esperado pelo mercado financeiro. Como você bem mesmo mencionou, o Banco Central ele cortou a taxa básica de juros de 3,75% para 3%. Era esperado, a expectativa mediana de mercado era de um corte um pouco menos agressivo, de 3,75% para 3,25%. Então, nós, dentro do mercado financeiro, fomos pegos, de certa forma, de surpresa com esse corte Uhum. um pouco mais agressivo de 75 pontos base do Banco Central. Tentando, então, entender um pouco mais, lendo o comunicado, tentando entender o que passou pela cabeça do Banco Central, é que, basicamente, tinha uma certa dúvida no mercado em relação ao tamanho do corte dessa reunião. Uma boa parcela advogava que, quando você olhava justa e especificamente para o regime de metas de inflação, o Banco Central possuía um espaço para dar esse corte um pouco mais profundo. Por outro lado, também existia bastante atenção em relação a uma suposta cautela que o Banco Central poderia ter, visto todas as divergências, todos os embates políticos que a gente está observando ao longo das últimas semanas. E o que o Banco Central, então, decidiu? O Banco Central decidiu que o hiato do produto, que a atividade, de uma forma geral, está bastante fraca. Ele mencionou, inclusive, no comunicado, que os dados de março eles refletem apenas de forma parcial a paralisia econômica, dando sinais, então, sugerindo que o pior ainda está por vir em relação aos números que irão sair, e que, de fato, com essa atividade muito fraca, os indicadores de inflação desse ano estão convergindo para números cada vez mais próximos do piso da banda de inflação, e os dados e indicadores também para o ano que vem já sinalizam uma inflação abaixo do centro da meta. Então, o Banco Central acabou optando por uma escolha um pouco mais forte, um pouco mais agressiva, nesse corte de 75 pontos vis-à-vis aos 50 que estava esperado pelo mercado. Vale mencionar também que, dentro do comunicado, a gente observa que dois diretores do Banco Central gostariam de dar um corte ainda mais profundo na taxa, entregando todo o ciclo. Ou seja, o que isso quer significar? Que, para além desse corte de 75 pontos, o Banco Central sinaliza que há espaço para novas reduções na taxa básica de juros. Isso a gente consegue enxergar também no final do comunicado, sinalizando que, para a próxima reunião, o Banco Central deverá realizar um ajuste final, não maior do que esses 75 pontos. Então, muito provavelmente, na próxima reunião ainda teremos uma outra nova rodada de corte, levando a taxa de Selic ainda para patamares inferiores. Então, o mercado deve reagir muito, né, a todas essas instabilidades e também a essas perspectivas, assim, porque além de ter sido um corte maior do que o previsto, agora se prevê, então, que o céu é o limite, ou enfim, ou até o contrário, né, o inferno é o limite, não se tem essas subnotificações todas com relação à pandemia, atividade econômica bastante paralisada e com perspectivas agora de lockdown, né, de paralisia ainda maior, não é? Como é que fica, por exemplo, a repercussão disso nos fundos de previdência, que costumam ser fundos mais conservadores, inclusive, né, que também estão sofrendo? Como é que você vê isso? Tá, perfeito. O mercado ele sempre reage de forma bastante expressiva quando ocorre algum evento que não estava totalmente precificado. E que, de certa forma, foi o que acabou acontecendo nessa reunião do Copom. Como eu disse anteriormente, era esperado um corte de 50 e talvez uma postura ali relativamente de maior cautela. O que o Banco Central entregou foi um corte de 75 e uma sinalização de um novo corte na próxima reunião.
Os mercados eles reagiram, obviamente, agora sinalizando, precificando cada vez mais uma probabilidade desse corte, se de fato ocorrer na próxima reunião, e o mercado, de certa forma, ele opera de forma bastante correlacionada, né? Então, os ativos, como, por exemplo, bolsa, ela reage, o câmbio, ela reage, de certa forma, com uma taxa de juros mais baixa e uma expectativa, como você mencionou, elencou, a atividade, início provavelmente de um lockdown, a gente espera também que essa taxa de juros ela permaneça baixa por um bom período, a gente não vê algum sinal de inflação vindo de demanda, então isso dá bastante espaço para o Banco Central manter essa taxa de juros em patamares baixos. Obviamente, isso acaba elevando o valuation de empresas da Bolsa de uma forma geral, que tendem a tendência de se beneficiar com um mundo de juros baixos, né? Em relação ao câmbio, o câmbio, de certa forma, ele consegue refletir como um país ele está vulnerável ou não, e diversos fatores ajudam a explicar a composição do câmbio. O diferencial de juros, obviamente, está nessa equação. Com o diferencial de juros cada vez menor, é bem provável que a gente assista um câmbio de forma desvalorizada daqui para frente, né? Bem provável que números de $1 cada vez mais alto seja mais comum da gente observar. Já fazendo o gancho em relação à pergunta de como os fundos previdenciários se comportam, não só apenas os fundos previdenciários, mas como todas as classes de ativos, né? A gente está caminhando para um cenário de uma Selic a 13, com uma probabilidade muito alta, dela caminhar para números cada vez menores. Então, de certa forma, o gestor, seja ele o gestor de um fundo previdenciário ou de um fundo multimercado, ele terá que encontrar soluções, terá que estudar bastante, obviamente, para encontrar soluções, encontrar melhores alternativas para entregar uma rentabilidade melhor do que a Selic está oferecendo. Então, aproveitando o gancho do que você falou com relação aos gestores, né, o cuidado que os gestores têm que ter e aos aconselhamentos, né, do público, das carteiras, com relação a essa situação nova, esse cenário meio inesperado e instável e imprevisível, né? Então, tem fatores como a questão dos riscos envolvidos em cada tipo de aplicação, tempo de aplicação, esses fatores começam a ter uma relevância maior, né, nesses aconselhamentos. O que você pode comentar sobre isso? Sim, muito bom, muito importante a pergunta, porque tem impactos de forma bastante direta na nossa vida, né? Você citou aí alguns parâmetros, como risco, tempo, eu posso mencionar até aqui alguns outros, né, como o nível de poupança, por exemplo. De certa forma, agora com esse cenário de uma taxa de juros baixa e uma expectativa que ela mantenha-se assim, de certa forma, o desafio para os gestores está cada vez mais elevado, né? Agora vai passar a contar cada vez mais com a solidez, com a capacidade analítica do gestor, a forma como ele consegue enxergar o mundo de maneiras diferentes. Porque vai lembrar que tempos atrás a nossa Selic era de 2 dígitos, era 14,25. Então, com um grau muito baixo de aversão ao risco, você conseguia aportar e conseguir rendimentos de 14,25, às vezes até superiores mesmo do que ativos muito mais arriscados, como a Bolsa, por exemplo, conseguiam te entregar, né? Então, é muito provável que estamos caminhando agora mesmo para um cenário onde ativos menos arriscados vão te entregar rentabilidades menores, o que acontece em todo mundo, e que ativos arriscados vão te entregar rentabilidades maiores, né? Outro parâmetro também mencionado, o tempo. O investidor ele vai ter que tentar entender, de certa forma, que antigamente ele conseguiria ter um retorno muito mais elevado, com um tempo relativamente menor, justamente por esse número, por essa taxa de juros mais alta que o Brasil oferecia antigamente. Agora não vamos ter mais isso. Então, de certa forma, dado o seu grau de aversão ao risco, ou o investidor vai ter que ser mais paciente, vai ter que entender que antes ele conseguia absorver muito mais com risco menor, ou vai ter que esperar e ampliar esse horizonte de investimento. Em relação à poupança, obviamente, esse cenário pode implicar um aumento de poupança, aí é uma decisão endógena de cada indivíduo, de cada investidor. Então, basicamente, respondendo de uma forma geral essa sua pergunta sobre as imprevisibilidades e as mudanças de parâmetro, isso sim, de certa forma, muito relevante. Risco, tempo e poupança. Eu lembro até esse simulador, né, que a MAG tem,
que calcula a longevidade, calcula o tempo e o quanto você precisaria para um mundo onde a gente é mais longevo, né? Que isso agora se torna uma ferramenta importante, né? Até porque nós agora em quarentena em casa e talvez, se possível, lockdown, podemos ter mais tempo de fazer uma boa pesquisa sobre isso, pensar mais sobre isso, não está dando mais para adiar a decisão de ter um mínimo de capital poupado ou aplicado para a gente garantir a vida, né? Porque a economia está totalmente imprevisível, né? A questão de emprego, de empregabilidade, de possibilidades de financeiras de sobrevivência, né? Então a gente tem que passar a ter decisões individuais mais rápidas, né? Sem dúvida. Esses simuladores, inclusive o da MAG, são muito intuitivos, são muito bons porque você consegue fazer análise de sensibilidade. Então, quando você colocava lá uma taxa de juro de 14%, de 10%, de 8%, você conseguiria capturar o tempo necessário que você precisava poupar para garantir uma renda daqui a X períodos. Agora não, provavelmente se você quiser manter a mesma renda daqui a X período com uma taxa de juros de 2, 2,5 ou 3, muito provavelmente o seu nível de poupança será muito maior. E dentro dessa questão ainda, quer dizer, pensando em possibilidades de aplicações, de tentar garantir um mínimo de sobrevivência via aplicações financeiras, né? Como é que você vê os ativos hoje nessa perspectiva de queda da Selic, as carteiras, como é que você vê essa administração hoje, esse aconselhamento hoje, as possibilidades que se tem? Como é que a MAG está trabalhando isso? Perfeito. A MAG ela procura encontrar as melhores soluções, né? Dado o cenário que a gente espera para frente. Dado que esperamos, então, um cenário onde as taxas de juros permaneçam baixas por um bom tempo, vamos procurar encontrar soluções alternativas para ativos que se beneficiem de um ambiente com taxa de juros menor, né? Então, obviamente, alguns ativos que vão ter um valuation maior num cenário de taxa de juros menor, obviamente, são aqueles que estão dentro do nosso radar. Entendi. E há uma oferta a carteira de possibilidades, de ofertas, de aplicações, ela mudou a partir desse cenário? Ela tem formatos diferentes ou ela se mantém mais ou menos nos formatos habituais, só sendo mais acompanhadas assim, mais perto? Essa crise ela acabou distorcendo de forma bastante significativa o valuation das empresas, né? Então, isso, de certa forma, e com bastante parcimônia, pode ser enxergado como uma janela de oportunidade. Nesse sentido, obviamente, temos empresas boas, empresas bastante sólidas, com caixa alto, dentro do universo da Bolsa, por exemplo, que sofreram essas correções. A gente acredita, com o tempo, né, com bastante calma, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. É muito provável que entramos num período de lockdown efetivo aqui em algumas regiões do Rio de Janeiro. Então, de certa forma, isso também vai impactar o fluxo de caixa dessas empresas. Então, é sempre com muita tranquilidade, com muita parcimônia. Mas essa crise ela acabou fazendo com que ocorresse esse reajuste nos preços de determinados ativos. E a Mão Geral e a MAG, nós estamos de olho nessas empresas, obviamente. Ok, então, André, a gente vai ficando por aqui hoje. Vamos aguardar aí as novas notícias, sempre atentos, sempre alertas. E até a próxima semana. Não deixem de entrar nas redes sociais da MAG, compartilhar e fazer suas perguntas, questões. E até a próxima semana. E tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.